Bom dia, que a doce paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos. Como é bom estarmos reunidos nesta manhã, um solzinho gostoso lá fora, um pouquinho fresco, né? Então nós vamos, para iniciarmos a nossa manhã e o nosso estudo, vamos nos introjetarmos os nossos pensamentos positivos. Então vamos procurar sentar o mais confortavelmente possível, relaxando o nosso corpo, esvaziando a nossa mente, deixando nossas atribulações lá fora e nos voltarmos para este momento. E levarmos nossos pensamentos ao Criador, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, a esses benfeitores amigos que já estão do nosso lado, nos pacificando, verificando a cada um de nós as nossas necessidades. E externarmos a nossa gratidão por podermos estar aqui aprendendo um pouquinho do Evangelho de Jesus. Mestre Jesus, que a Tua luz e a Tua paz esteja conosco hoje e sempre, e assim seja. Nós trouxemos para a nossa reflexão da manhã arrependimento. O que será que é o arrependimento? Será que nós já nos arrependemos de alguma coisa no nosso dia a dia, na nossa existência? O que é o arrependimento à luz do Evangelho de Jesus? O que a doutrina nos orienta e o que nós podemos fazer com relação aos arrependimentos? Então é mais ou menos isso que nós vamos focar, tentar levar para que nós possamos fazer essa reflexão hoje. Então vamos inicialmente ver a definição. É uma reação emocional cognitiva perante um ato, erro ou omissão do passado. Envolve o reconhecimento da falha, um sentimento de pesar e, fundamentalmente, a decisão de mudar de comportamento ou direção para não repeti-la. Então nós vamos poder pegar alguma coisa emocional, um erro, omissão, reconhecimento da falha. Por que nós nos arrependemos? Nós nos arrependemos porque achamos que fizemos algo de errado, não é? Mas o que é que esse erro pode nos causar? E o que é que eu posso fazer para minorar essa situação? Então, sentimento de pesar é fundamentalmente uma decisão de mudar. Porque não adianta nada você se arrepender e não procurar solucionar. Ah, eu fiz isso de errado, mas e ficar nisso. Então, eu ficando nessa inércia, não tendo essa vontade de mudar, o que vai acarretar? Será que acarreta algum problema? Emocionalmente, espiritualmente? E a doutrina espírita, o que nos fala? Arrependimento é o ponto de partida para a regeneração. Ele representa a mudança de mentalidade, mas não anula o erro por si só. Veja bem, representa a mudança. Então, eu sei que eu fiz algo errado, estou arrependido, mas não tenho intenção de mudar. Não vai mudar nada.
Então, a nossa vontade, a nossa necessidade é de realmente fazer a mudança. E essa mudança, muito embora nós procuramos fazer essa mudança, ela não vai anular o erro. Por quê? Porque nós sabemos da lei de causa e efeito. Se eu cometi um erro, seja lá ele qual for, eu vou resgatá-lo, ter que resgatá-lo, de alguma maneira. Não é? Segundo a lei de causa e efeito, aquilo que nós fazemos um dia tem um retorno. Esse retorno, evidentemente, vai ser à medida em que nós nos propomos essa mudança. Tenhamos forças para essas mudanças. Não é? Então, o erro vai persistindo até realmente nós modificarmos essa nossa situação. O eu, a nossa transformação. Porque o que nós estamos fazendo nesse planeta? Nós não estamos num aprendizado. A escola Terra não nos proporciona isso. Porque a Terra é uma escola, onde nós estamos passando por um período de uma vivência que nós trazemos algo do passado, estamos fazendo algo para que nós possamos chegar à angelitude. Deus não nos criou simples e ignorantes, mas fadados à angelitude. É a nossa evolução. Agora depende de nós, de que maneira nós vamos evoluirmos. Consequentemente, esse erro vai ser reparado com certeza, se não nessa existência, numa existência futura, ou no próprio mundo espiritual. Porque lá no mundo espiritual nós não vamos ficar de braços cruzados. Nós vamos ficar trabalhando, aprendendo para voltarmos numa próxima reencarnação e colocarmos em prática o que nós aprendemos lá. Então, a nossa bagagem até chegar lá é os atos que nós fazemos na nossa existência. No Livro dos Espíritos, da questão 990 a 97, ele nos traz bastante elucidação com relação a isso. Ele inicialmente fala que se arrependimento e a vida do espírito. Porque na realidade, quem tem que arrepender é o espírito. O eu humano, todos nós sabemos que o corpo humano vai se extinguir um dia. O arrependimento acontece principalmente no estado espiritual, mas também pode ocorrer na vida corpórea, quando a pessoa entende bem a diferença entre o bem e o mal. Então, no estado espiritual, nós vamos trabalhar esse arrependimento também. Mas, sobretudo, nós devemos procurar já nos preparar nessa vida que estamos. Por quê? Porque hoje nós já temos condição de distinguir o que é o bem e o que é o mal. Muitas das vezes nós, por uma inércia, por uma vontade própria, pelo meio em que estamos, nós continuamos a fazer o mal. Seja ele mal físico, mal moral, os vícios, os defeitos. Então, nós devemos estar trabalhando já, não deixar para a vida futura, para que seja somente no plano espiritual. Arrependimento no mundo espiritual traz o desejo de uma nova vida, reencarnação, para purificar e pagar o mal feito. Então, lei de causa e efeito. Não resolvi, vou voltar com a responsabilidade de estar trabalhando. Arrependimento na Terra ajuda a pessoa a progredir logo na vida atual, se houver tempo para corrigir os próprios erros. Então, fica claro, nós devemos e podemos estar corrigindo esses erros na vida atual.
fiz um mal para alguém, a pessoa, nós nos desentendemos, eu estou arrependido por causa disso, o que eu posso fazer? A pessoa não quer mais nem olhar em mim, o que eu posso fazer? Nós temos o lenitivo da prece. Busca na sua tela mental aquela pessoa, mentaliza aquela pessoa, faça vibrações boas, porque com certeza chega até ela. Se ela não aceitar, você está ficando livre, porque você já tira esse peso da sua consciência. Então, é uma maneira de nós estarmos trabalhando os erros na vida atual, para que nós não levamos para a vida espiritual. Que talvez na vida espiritual nós vamos sofrer um pouco mais. Serão mais trabalhoso lá. Não existem pessoas presas apenas ao mal, sem chance de mudança. Todo espírito tem que evoluir, mas alguns demoram mais tempo porque escolhem isso. Então depende de cada um de nós, porque nós somos espíritos individuais. Uns têm uma facilidade maior para o reconhecimento, outros menos condição de reconhecer. Mas à medida em que eu reconheço o erro, eu tenho possibilidade de repará-lo. Então é exatamente o que Kardec, no Livro dos Espíritos, então, está nos orientando. Obstinação e sofrimento. A pessoa má reconhece seus erros após a morte e sofre muito ao ver o mal que causou. Porém, o arrependimento nem sempre é imediato, pois alguns espíritos se obstinam ao erro. Lá no mundo espiritual, como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Eu estou preparado para o enfrentamento desse mundo espiritual? Nós sabemos que todos nós, ao chegarmos no mundo espiritual, vamos ter umas consequências. Consequências por quê? Porque nós não conhecemos aquilo lá. Então, de imediato, nós vamos ter um susto. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Então, segundo a espiritualidade, demora um certo tempo para que nós possamos nos conscientizarmos daquela vida e termos a possibilidade de rever o que fizemos. Isso aqui é muito conhecido nas reuniões mediúnicas. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe muito bem, a grande maioria dos espíritos vem com problema realmente de não ter resolvido os problemas e esse arrependimento estar lá com ele ainda. A grande maioria dos espíritos, principalmente nos suicidas. Porque o suicida, ao chegar no mundo espiritual, ele fica focado naquele ato que ele cometeu. Ou seja, um tiro, um enforcamento, qualquer que seja o motivo. Ele foca só naquilo, a mentalidade dele está presa naquilo. Então ele fica se sentindo culpado, arrependido. Aí quando ele é atendido nas reuniões mediúnicas, quando ele tem a possibilidade, então ele fala exatamente isso, do arrependimento. Ele tem 2 arrependimentos. Um, por ter cometido o ato, e segundo, arrependimento por não ter conseguir o ato, porque ele percebe que ele não morreu, que ele está vivo. Quem morreu foi o corpo físico. Então ele tem esses 2 arrependimentos. E é difícil, até ele se compenetrar, até ele ter a luz, perceber uma luz no fim do túnel. Tem muitos que não aceitam. Então precisa 2, 3 reuniões mediúnicas para que ele possa seguir um caminho.
Então, é muito comum isso. Existem espíritos indiferentes que não fazem nada útil e sofrem por isso. Eles querem aliviar a dor, mas não têm energia suficiente para agir como quem prefere a miséria do trabalho. Então, aqui seria realmente aqueles espíritos mais reticentes ou aqueles espíritos que não estão com nada, né? Deixa a vida me levar e vamos tudo bem. Alguns espíritos continuam a fazer o mal mesmo após a morte, porque se aprendem muito tarde ou se deixam levar por outros espíritos mais atrasados. Continuam a fazer o mal após a morte também. Quando nós chegamos lá, de acordo com a nossa existência, nós vamos para um determinado local, para uma colônia, para um centro de tratamento, enfim, para um local no mundo espiritual. Nesse local do mundo espiritual, também nós vamos encontrar espíritos semelhantes ao nosso, em termos de realizações, em termos de atos. Então, os nossos defeitos vão estar mais ou menos parecidos com todos os espíritos dali. Consequentemente, aqueles que ainda estão vivenciando o mal, que não querem fazer nada para se melhorar, existem o que se fala, né, das falanges. E essas falanges, é como se fosse uma quadrilha. E nessas quadrilhas vão se admitindo novos elementos, todos pensando no mal. Aí tem os chefes. Nas reuniões mediúnicas também nós nos deparamos com isso. Então o espírito vem, ele tem aquela lucidez, é convidado para a conversa e ele fala do medo que ele tem dos chefes. Porque é uma verdadeira quadrilha. Entendeu? Então, como na vida nossa aqui comum, é a verdadeira quadrilha. E lá, então, eles são subordinados. Muitos têm porque lá também, em todos os momentos, nenhum espírito fica sem assistência. Eles são sempre com espíritos bons, tentando fazer com que eles se arrependam, com que eles procurem um novo caminho. Quando eles aceitam isso, é que acontece. Então, a conversa, aquela pessoa na reunião mediúnica que está dialogando com o espírito, vai tentando esclarecer. E ele fala claramente do medo dele. Muitas das vezes fala assim, mas eu não vou voltar a encontrá-los. Aí o esclarecedor falou, não, você vai para um outro local, papapá, né? E lógico, se ele já percebeu a luz. Então ele já está propenso e segue um novo caminho. Porque na espiritualidade, a espiritualidade vai trabalhando de uma maneira onde ele vai percebendo um novo caminho realmente. A prece só funciona quando há arrependimento no coração do espírito. Para os orgulhosos que se revoltam contra Deus, a prece só fará efeito no dia em que eles começarem a se arrepender. É lógico, né? Se eu faço uma prece só da boca para fora, não vai resolver nada. Porque o que é a prece? É a nossa conversa com Jesus, com Deus, com nossos anjos tutelares, para que realmente essa prece sincera, né? Agora, se for só da boca para fora, realmente não vale nada, né? A reparação ocorre durante a vida física pelas provas que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais ligados à inferioridade dos espíritos. Então é o que nós acabamos de exemplificar com relação às reuniões mediúnicas, né? E a vontade nossa de refazer essas provas, né? A passarmos por essas provas que nós estamos vivenciando. Cada um de nós temos as nossas mazelas que nós estamos passando,
vai depender de que maneira nós estamos enfrentando essas provas. Dessa forma, os Espíritos ensinam que o caminho da restauração da consciência passa por 3 etapas fundamentais: arrependimento, expiação, reparação. O arrependimento é o impulso inicial, a expiação, a experiência educativa, a reparação é o esforço de recompor o bem realizado. Então vejam bem, eu estou arrependido. Qual o segundo passo? Arrependimento. É o despertar da consciência. É a vontade sincera de não repetir o erro. Ele suaviza as dores, pois traz esperança diferente do remorso, que pode se tornar uma autopunição paralisante. O arrependimento é ativo e impulsiona o espírito para o bem. Se eu realmente não ter na consciência a minha vontade de mudança, eu vou ficar repetindo no erro. Consequentemente, eu tenho a autopunição. Aí vem a culpa. Além do arrependimento, eu sinto culpa daquilo. E cada vez mais eu vou me aprofundando mais nessa questão de inferioridade. Então, é ativo. O arrependimento é ativo, é vontade de mudar. É ação para que nós possamos mudar. Impulsiona o espírito para o bem. Lógico, né? Porque se eu estou mudando, modificando a minha maneira de ser, de agir, eu estou preparado já para o enfrentamento do bem. Expiação. Consiste nas provas, dificuldades e sofrimentos físicos ou morais que o espírito enfrenta como consequência natural da falta cometida, servindo como aprendizado e reequilíbrio. O que nós passamos na Terra, né? Nós estamos aqui para as reparações. Por quê? É um planeta para isso. Planeta de provas e expiações, aonde o mal existe. Então, podemos ter problemas físicos? Sim. Quantos problemas físicos nós não vemos que vieram de outras encarnações para que nós possamos estar reparando? De que maneira nós vamos reparar? Com aceitação, não lamentando. Porque quando nós percebemos muitos e quantos nós não vemos, tem um problema físico, tem um problema de uma doença, aquelas pessoas que se lamentam, que ficam só reclamando, têm uma dificuldade muito maior de vencer os obstáculos, ou seja, da doença, ou seja, do enfrentamento do físico. Quando tem-se a vontade de mudar, a dinâmica muda totalmente, porque a ajuda espiritual é muito maior. Você está disposto, você não está inerte. Não? E isso, o que acontece? Além do espírito aprender, ele vai se reequilibrando. Reparação é o ato de corrigir o mal causado, fazendo bem à pessoa ou situação que foi prejudicada. É a única ação que efetivamente cancela as consequências do erro. Então, a hora que eu reparo aquele erro que ficou para ser resolvido, com a reparação, eu acabo com ele. É aquilo que o Chico falava, tudo passa. Se não passou ainda, é que não acabou ainda o seu percurso, o seu período de reparação. O seu período de aprendizado para o espírito e estar preparado de uma nova oportunidade. Então, fazendo o bem à pessoa. Se vier direto para a pessoa, de que maneira eu posso chegar? Chegar, conversar, quando é possível. Porque colocar
de que maneira, o que você estava pensando naquele momento que fez, que, sei lá, fez alguma coisa de errado, se desculpar. Então é uma maneira de nós nos repararmos. Quando não é possível com a pessoa, é aquilo que eu falei, mentalmente, buscando a pessoa e fazendo as suas preces para ela, né? É a única ação efetiva que cancela as consequências do erro. Aí você está, teoricamente, livre. Você se considera, você sente-se aliviado. O amor como fundamento. Paulo nos fala, o amor cobrirá uma multidão de pecados. Em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Arrependimento sincero, para ser fecundo, precisa estar acompanhado pelo amor. Amor que se traduz em ações concretas, em gestos de fraternidade, em paciência e em perdão. Acompanhado pelo amor. Tudo o que nós fazemos com amor realmente tem-se um efeito maior, né? Então, o amor cobrirá uma multidão de pecados. Isso nós sabemos, temos a consciência. Fazer o bem, fazer a caridade, para que nós possamos, então, modificando a nossa situação, gestos de fraternidade, estarmos solidários, né? Paciência. Como é difícil nós termos paciência com as pessoas, porque nós, ao invés de agirmos, nós reagimos. Então, a paciência, trabalhar a ciência da paz, né? E o perdão. Perdoar as pessoas, mas acima de tudo, não só perdoar as pessoas, mas perdoar-se a si mesmo, que é o mais importante. Porque eu não vou conseguir perdoar outra pessoa se eu não me perdoei. Eu cometi uma falha, eu tenho que introjetar essa falha em mim, ter o arrependimento, ter a reparação dentro de mim, para que eu realmente me perdoe. Então, o trabalho inicial é o perdão do eu espírito, para que eu possa realmente perdoar o outro. Mas ele não quer meu perdão. O problema é dele. Você o perdoou. E você se sente aliviado. Se ele não quer, o problema é dele. Entendeu? Então, utilizando as virtudes que nós temos, porque as virtudes são conquistas. Então, vamos trabalhar essas virtudes que Deus nos outorga e nós vamos conquistando cada vez mais. Se eu vou trabalhando a fraternidade, vou trabalhando o amor, eu vou diminuindo os meus defeitos, os meus vícios, orgulho, vaidade e tantos outros. Então nós vamos tentando nos reequilibrar. Arrependimento não é penitenciária. A tradição religiosa muitas vezes associou o arrependimento à penitência, compreendida como uma imposição externa. O Espiritismo, porém, esclarece que o verdadeiro arrependimento nasce de dentro para fora. Não é punição, mas reconhecimento lúcido e voluntário da necessidade de mudar. Não é penitenciária, nós não vamos ficar submetidos ali àquela prisão. Nós sabemos que muitas religiões, muitas religiosidades ainda pregam isso. Você tem que fazer tal penitência para que fique livre do pecado. Ou, mais antigamente, nós tínhamos as mutilações. Cometeu um erro, você se mutila. Também não é isso. Isso é uma penitenciária. Não. O arrependimento vem de dentro para fora. Eu, espírito, tenho que sentir realmente arrependido e pronto à mudança, à reparação. Então, o reconhecimento lúcido e voluntário da necessidade de mudar. Então, é o verdadeiro
arrependimento. Exemplos de transformação. A história do cristianismo, Paulo de Tarso. Todos nós sabemos e conhecemos a história de Paulo de Tarso, não é? O Saulo, perseguidor de Jesus, incansável, na estrada de Damasco. Que queres que eu faça? Não é? Então, é um dos exemplos que nós temos. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ação, vontade de mudar. Então, o que ficou para trás, ficou. Mas todo momento é momento de se recomeçar, de se fazer as nossas transformações, as nossas mudanças. Maria de Magdala, todos nós também conhecemos a história, né? Transformada pelo encontro com Jesus, também ficou presa no passado, não ficou presa no passado. Tomou o arado e seguiu adiante, tornando-se uma das mais fiéis discípulas. Então, após o encontro de Jesus, ninguém te perdoou, eu também não te perdoo. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, né? Então, o perdão de Jesus, e ela se transformou. Esses exemplos, além desse, nós poderíamos estar citando vários outros, do próprio Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e assim por diante, vários outros exemplos que nós temos, né? O momento é agora. O profeta Ezequiel, já no Antigo Testamento, registrar as palavras de inspiração. Não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Não quero, né, o mal, não quero o arrependimento, mas sim que tenha uma nova vida, uma nova experiência. Adiar indefinidamente o arrependimento é cair no chamado arrependimento tardio, prolonga dores e oportunidades perdidas. O Espiritismo nos convida a aproveitar a bênção da reencarnação a fim de reparar e construir o bem possível em circunstâncias. Novas reencarnações são as possibilidades que Jesus e Deus nos outorgam, nos dando essa possibilidade da reencarnação. Somos reencarnacionistas. Então, vivemos N existências e vamos viver muitas outras. São as oportunidades que nós temos, além da vida em que existimos. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Disse nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando-nos que o céu espera a decisão pessoal e trabalha pelo arrependimento da criatura humana, se alegrando quando este ocorre, porque essa é a condição necessária do resgate do pecador. Então, trabalha pelo arrependimento. Todos nós temos essa possibilidade. Não existe nenhuma ovelha que não será resgatada para o seu redil. Ele deixa 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Então somos nós. Quem são os pecadores? Todos nós. Todos nós somos espíritos endividados ainda. Nós estamos no caminho para a nossa transformação. Estamos realmente procurando a trabalhar. E de que maneira nós, principalmente nós, que militamos na doutrina espírita? À luz do Evangelho de Jesus, tentando colocar em prática um pouquinho daquilo que Jesus nos ensinou, fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse para nós. E é possível? É possível. Quanto que Jesus nos fala, vós sois luzes, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Aí tem um detalhezinho, né? Se quiserdes. Nós queremos?
Preparados, acho que nós já estamos. Conhecimento nós já temos. É só trabalhar. É vontade, é ação, é movimento. Então é o que nós realmente queremos fazer. E podemos fazer. Então vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Dentro da nossa necessidade, dentro do meu autoconhecimento, do que eu sou, do que eu estou fazendo neste mundo. Para quê? Para que eu tenha um sucesso numa outra vida. Que possamos, então, não apenas nos aprender, mas transformar o arrependimento em ação renovada, colaborando com a obra de Jesus na edificação do mundo de regeneração. Jesus está do nosso lado todos os momentos. Quer seja através dos nossos anjos tutelares, dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, porque todos nós temos. Eu não conheço meu mentor, eu não sei quem é, não importa. O importante é que todos nós temos a proteção, direta ou indiretamente, de Jesus. Não só de Jesus, mas como Deus. Ele não nos fala que Ele sabe quando cai um fio de cabelo da nossa cabeça? Então nós temos a certeza e a convicção que nunca nós estamos sozinhos. Nunca nós estamos desamparados. Mas nós continuamos ainda não aceitando. Então, vamos nos compenetrar nessa assistência de Jesus, a nossa regeneração. O que é a nossa regeneração? É a nossa mudança. Porque, é que eu falo sempre, Jesus veio no mundo para nos salvar? Não. Jesus não veio para nos salvar. Ele veio nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio nos trazer um ensinamento. E qual o ensinamento? Jesus tem religião? Não. A religião de Jesus é o amor. Então depende de nós. A salvação, que seria, vamos mudando de palavra, de vocabulário, a nossa transformação. A salvação nossa é a nossa transformação. De ainda espíritos endividados para um espírito melhorado, para um espírito já trabalhando as suas deficiências, os seus vícios, os seus defeitos, quer sejam eles físicos ou morais. Estamos no caminho. E todos nós conhecemos as leis divinas, as leis de Deus. Porque nós temos essa possibilidade, essa aceitação, que temos que realmente ter e ter essa consciência. Então, essa é a nossa finalização da nossa manhã. Então, que nós realmente possamos nos arrepender. Com relação ao arrependimento, acho que deve ficar muito claro dentro de nós que acaba não sendo castigo o que nós passamos, porque nada Deus nos castiga. Então nós temos todas essas possibilidades de fazermos as reparações suficientes. Então que Jesus continue a nos abençoar, a nos iluminar nesta manhã e em todos os nossos dias. Então vamos encerrando a nossa manhã, nos preparando para o passe.
Mestre Jesus, agradecidos que estamos por essa bendita oportunidade, rogamos que os benfeitores de luz possam nos orientar, nos pacificar, trazer do alto os remédios da farmácia espiritual, adentrando toda a nossa corrente sanguínea, percorrendo todo o nosso corpo físico e perispiritual, fazendo uma varredura, substituindo todas as células malsãs por células revigoradas, revitalizadas. Mestre Jesus, que essa tua luz e essa tua paz se estenda por todo o universo. Aonde quer que esteja uma criatura em sofrimento, que ela possa ser orientada, ser envolvida no seu manto protetor. Gratidão, Mestre Jesus, que Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, nos envolva no seu manto de amor, iluminando os nossos caminhos existenciais, que possamos ir para nossos lares mais aliviados e que lá possamos transmitir a bondade, a fraternidade para com todos que nos cercam. Obrigado, Jesus, por mais este dia.